Havendo, havendo coro legal sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a sessão. Quero desejar uma boa noite a todos os servidores dessa casa, estejam presentes, todos os vereadores. Solicito o segundo secretário, vereador Marcos Monteiro, que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas, pessoas que nos assistem pela Rádio City, Facebook, Instagram. Vamos fazer uso da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 6, e o versículo de número 26, que diz assim: Olhai para as aves do campo, olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? Amém. Solicito o primeiro secretário, vereador Rafael Danta, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1482, 3/8/2026. 40ª, 82ª sessão ordinária da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Govelândia, Estado de Goiás. Aos 3 dias do mês de agosto de 2026, 19 horas, no plenário Antônio da Silva Gouveia, da Câmara Municipal, situado na rua João de Oliveira Gouveia, centro, Praça da Matriz, reunidos os senhores vereadores Além de Oliveira, Florício Bezerra de Medeiros Neto, João Batista Silveira dos Santos, Marcos Antônio Monteiro, Marlene Oliveira do Nascimento, Maurício José dos Santos, Rafael Santos Dantas e Silvio Luiz da Penha, sob presidência do vereador Maurício José dos Santos, secretariado pelos vereadores Rafael Santos Dantas e Marcos Antônio Monteiro. Feita a chamada verificado no legal de presença, senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome da comunidade, declarou aberta a presente sessão. Inicialmente, senhor presidente, dê as boas-vindas aos vereadores, servidor da casa e a população presente e os que acompanham a sessão pelas redes sociais e Rádio City FM, destacando o retorno das sessões ordinárias após o recesso parlamentar, desejando um segundo semestre legislativo produtivo, pautado pela apresentação de projetos, requerimentos e indicações em benefício da população. Na sequência, solicitou o segundo secretário, vereador Marcos Antônio Monteiro, que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Em seguida, solicitou o primeiro secretário, vereador Rafael Santos Dantas, que realizasse a leitura da ata referente à sessão extraordinária anterior, a qual foi colocada em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Lido no expediente, ofício 114/2026, encaminhando os balancetes financeiros do Poder Executivo referente ao mês de abril de 2026, ofício 132/2026, encaminhando os balancetes financeiros referente ao mês de maio de 2026, ofício 123/2026, encaminhamento às leis municipais 1031 e 1032, devidamente sancionados, ofício 02/2026 da Emater, encaminhando relatório das atividades desenvolvidas pela unidade local no exercício 2025, ofício 044/2026 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, referente ao período de janeiro de abril de 2026, ofício número 070/2026, balancete referente ao mês de abril de 2026, ofício 074/2026, informações das evoluções do patrimônio líquido Previgol, ofício 085/2026, informações das evoluções do patrimônio líquido Previgol, ofício 086, balancete referente ao mês de maio, indicação número 028/2026, de autoria do vereador Florício Bezerra de Medeiros Neto, dispondo sobre manutenção permanente do cemitério de Govelândia Velho. Indicação 029/2026, de autoria do vereador Florício Bezerra de Medeiros Neto, indicada ao Poder Executivo cronograma de coleta de resíduos recicláveis na comunidade da Cascalheira. Indicação 030, de autoria do vereador Florício Bezerra de Medeiros Neto, indica ao Poder Executivo recuperação do piso da praça em frente à Igreja Matriz. Indicação 031/2026, de autoria do vereador Florício Bezerra de Medeiros Neto, indica ao Poder Executivo criação do Programa Municipal de Incentivo aos Atletas. Indicação 032/2026, de autoria do vereador Florício Bezerra de Medeiros Neto, indica ao Poder Executivo regularização da infraestrutura de energia elétrica e cadastramento das vias da comunidade dos Ranchos do Rio dos Bois. Indicação 033/2026, de autoria do vereador João Batista Silveira dos Santos,
solicitando a implantação de sinalização viária no cruzamento da Avenida Rodrigues da Cunha, Avenida Perimetral Leste e Rua Antônio Buranello. Na sequência, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinário legislativo 004/2026, de autoria do vereador Florips Bezerra de Medeiros Neto, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Moradores de Govelândia. Encerra a leitura do expediente. Passou suas explicações pessoais, fazendo uso da palavra, o vereador Florips Bezerra de Medeiros Neto fez uso da tribuna para iniciar uma reflexão sobre o papel dos representantes públicos, ressaltando que os vereadores foram eleitos para representar toda a população, independentemente de posicionamentos políticos ou de que lhes confiou o voto. Manifestou preocupação com o episódio de preconceito e discurso de ódio praticados por autoridade do município, destacando que atitudes dessa natureza são incomparáveis com a função pública e prejudicam a convivência social. Defendeu que a administração pública deve ser pautada pelo respeito, acolhimento e igualdade, afirmando que cabe aos agentes políticos servir a população com responsabilidade e dar bons exemplos. Prosseguindo, destacou que os vereadores devem concentrar seus esforços na necessidade do município, priorizando uma boa aplicação dos recursos públicos e planejando a transparência e a fiscalização. Enfatizou que o maior poder pertence ao cidadão por meio do voto, fez um apelo para que a população escolha seus representantes pela honestidade, compromisso e trabalho, e não pelo poder econômico. Também criticou a dependência do município de recursos provenientes de emendas parlamentares para custeio de despesas básicas, mencionando dificuldades financeiras da prefeitura, atraso no pagamento de fornecedores e colaboradores, a necessidade de maior responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Finalizou desejando que o segundo semestre legislativo seja conduzido com sabedoria e voltado ao bem comum. O presidente manifestou apoio às palavras do vereador, repudiando qualquer forma de preconceito e discriminação, afirmando que todos devem ser tratados com igualdade e respeito, independente de condição social, raça, deficiência ou orientação pessoal. Na sequência, o vereador Silvio Luiz da Penha utilizou a tribuna para relatar que sempre procurou superar as situações com serenidade, defendeu que o preconceito não deve impedir ninguém de exercer suas funções e destacou exemplos de ex-prefeitos que, embora não fossem naturais de Govelândia, contribuíram significativamente para o desenvolvimento do município. O vereador também ressaltou que todos os gestores municipais recebem administrações com dificuldades financeiras e que a prioridade legislativa deve buscar soluções conjuntas para os problemas da cidade. Defendeu a realização de reuniões periódicas entre os novos vereadores e o prefeito municipal, a fim de discutir diretamente as demandas da população, acompanhar as ações do executivo e cobrar providências em relação às indicações e requerimentos apresentados. Citou ainda problemas relacionados à limpeza urbana, infraestrutura dos bairros e combate às drogas, afirmando que o diálogo entre os poderes é essencial para melhorar a administração municipal. Encerradas as discussões, foi colocado em segunda discussão e votação o projeto de lei 010, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a patrocinar a realização da Festa da Rainha do Rodeio de Govelândia. Não havendo manifestações contrárias, o projeto foi aprovado por unanimidade em segunda votação. O senhor presidente franqueou explicações pessoais, fez uso da palavra vereador Florips, esclareceu que continuará apresentando requerimentos e indicações por entender que os registros formais são importantes para documentar seu trabalho parlamentar, permitir o acompanhamento das demandas encaminhadas ao Executivo. Comentou sobre solicitações relacionadas à manutenção do cemitério municipal, limpeza da cascalheira e a outras reivindicações da comunidade, criticando a falta de providência por parte de alguns setores da administração. Também questionou benefícios concedidos a determinados servidores e secretários, defendendo tratamento igualitário em todos os funcionários públicos. Em seguida, o vereador Marcos Antônio Monteiro relatou que vem realizando cobrança junto ao Poder Executivo sobre a limpeza e manutenção dos cemitérios, afirmando que já havia alertado antecipadamente para a necessidade dos serviços antes das festividades locais. Mencionou ainda a existência de equipamentos e estruturas públicas que permanecem sem utilização, como lixeiras destinadas às cascalheiras, defendendo maior aproveitamento dos recursos disponíveis. Reforçou a proposta de que os vereadores realizem reuniões periódicas com o prefeito para discutir as indicações apresentadas e acompanhar a execução das demandas da população. Fez uso da palavra o vereador Silvio Luiz da Penha, afirmando que, historicamente, a limpeza do cemitério sempre ocorrerá nas proximidades do dia dos finados, independente da administração municipal, defendendo que essa prática ocorre há vários mandatos e pedindo que os debates na tribuna sejam pautados pela verdade e pelo equilíbrio. Por fim, o vereador presidente Maurício José dos Santos fez uso da tribuna para agradecer a presença dos vereadores, servidor da comunidade, reafirmando seu compromisso de continuar buscando recursos junto a deputados estaduais e federais em benefício de Govelândia. Citou investimento destinado ao município, como iluminação pública, aquisição de uniformes, recapeamento asfáltico e outras melhorias em andamento, destacando que continuará
trabalhando em parceria com os demais vereadores em prol da população. Afinal, convidou os cidadãos a acompanhar as próximas sessões legislativas, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra. Senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão. E para constar, lavrou-se a presente ato que, após lido e aprovado, vai devidamente assinado pelo presidente e pelos primeiros e segundos secretários. Maurício dos Santos, vereador presidente. Rafael Santos Dantas, vereador primeiro secretário. Marcos Antônio Monteiro, vereador segundo secretário. Essa é a leitura da ata, senhor presidente. Coloca a ata em discussão. Coloca a mesa de votação. Quem for a favor, põe sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário, a ata está aprovada. Passando para a matéria do expediente. Ofício 087/2026. Excelentíssimo Maurício dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Balancete referente ao mês de junho de 2026 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Govelândia, Previgol. Arionese Maria da Silva Moreira, gestora do Previgol. Essa é a leitura do expediente, senhor presidente. Ingressaremos na ordem do dia, escrito no livro do expediente, o vereador Marcos Monteiro. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. As pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Rádio City. Gostaria só de relembrar aqui da sessão que teve ontem, né? Que o colega, presidente, disse que nós faltamos com a verdade quando a nossa amiga Flor entrou em questão aqui do cemitério, né? E ele disse que só limpava no tempo de finados e ainda tinha vezes que nem limpava. Eu não me respondo por mandatos passados. Eu me respondo pelo mandato anterior que eu era secretário. E foi feita a limpeza. Nós sempre faz vídeo, faz as coisas, tira foto. No Ael tem essas fotos, né? Acho que eu também tenho e tudo. Então, assim, né? Eu acho que para a gente falar uma coisa, a gente tem que ter certeza. Igual uma outra ocasião, ele disse aqui que passou, né, sem fazer a limpeza, né? O pessoal da Sucão, Darcy. E foi feito, né? Não sei onde ele estava, né? Falei para ele também na sessão. Foi feita a limpeza. Então, eu quero só deixar bem claro que no mandato passado, foi lá, fazia limpeza, né? Tem o John Cássio, que é muito amigo da gente, até amigo dele, vai muito na casa dele. Nós ia lá, batia o veneno quando o mato estava pequeno, para tentar amenizar o problema lá do cemitério, para quando chegasse no finado, né, que fosse fazer a limpeza, tá menos. Eu acredito que esse cemitério nunca foi tão cuidado quanto na gestão passada, né? E eu acredito que vai continuar sendo, né? Foi feito ali no cemitério, né? Fomos no cartório, pegamos os atestados de óbito, todas as cruzes que estão lá, mais de 200 cruzes foi colocada, né, com a data do falecimento. Nós não tinha a data do nascimento, mas a data que foi feito o atestado de óbito tinha, né, com o nome das pessoas. Cada túmulo daquele que tem lá foi feita uma cobertura de capa, de cimento por cima, né, bem caprichado. A casinha foi feito, calçado em volta foi feito lá. Aquele cruzeiro, fizemos lá, né, aquele cimentado que tem em volta. Fizemos uma tampa para tampar a cisterna que estava aberta lá, não sei se já teve, um dia devia ter, né, com o tempo passou. Então, assim, né, a gente procura fazer o que é correto, o que é certo. Agora, o que me chama muita atenção, né, da fala do companheiro, porque até então eu me lembro que na eleição passada, o próprio companheiro ia na porta do ginásio, fazia vídeo acabando com o prefeito, com as pessoas que geriam, ia na porta da casa do vovô, ia lá no Conquista, e fazia vídeos, né, e falava. Né, até então, eu acredito que o ano passado aqui, eu cansei de ver ele xingar aqui o prefeito de mentiroso, de tantas coisas. Né? Isso é lamentável, eu fico feliz por ele ter mudado, ele ter revisto os seus conceitos, porque isso não leva a lugar nenhum. Então, né, eu agradeço muito a Deus, porque eu não tenho que difamar ninguém, não tenho que falar mal de ninguém, mesmo porque
isso não me leva a lugar nenhum. Isso só me faz mal. Então, assim, ontem, pelo que eu vi aqui, nós não agrediu ninguém, não falou ninguém, só simplesmente cogitou a limpeza do cemitério, né? Há 50 dias atrás, eu fiz um vídeo, né? Ela foi só no cemitério da Goverlândia Velha, eu ainda fui no da Ronda. Fui lá, fiz um vídeo, só que eu tenho a forma de trabalhar. Joguei nas redes sociais, eu não. Cada um tem um jeito de trabalhar. Cheguei no próprio secretário, passei os vídeos, falei, Ailton, vai lá, vamos fazer a limpeza. Se precisar de um apoio, eu estou lá. Então, assim, né? Não, eu não vou falar, não, fulano. Não. Eu respondo pelo que. Agora, se me perguntar na gestão do Nenzinho para trás, eu não sei te falar. Eu só sei que quando nós pegamos lá, os muros estavam uma parte caído, estava tudo deteriorado. O capim lá invadiu tudo, né? Então, assim, não estou julgando ele, não. Cada um sabe a dificuldade que passa. Eu tenho certeza que, nesse período agora, a Secretaria de Obras está passando mais dificuldade do que estava passando no outro período. Reconheço. Se não foi feito, ainda é porque não deu tempo de fazer, mas eu creio que vai fazer. Então, assim, né, eu não posso falar, não, falar que a pessoa está mentindo, não. Eu simplesmente estou aqui para esclarecer que quando eu fui secretário, eu ainda conversei com a Elton Marquinhos, nós fazia, era mais de uma vez, tudo, era mais folgado, tinha mais pessoas ajudando, né? A gente parava. Só que eu também vejo de uma forma, que se a gente que está nessa pasta, igual a Elton está, se a gente tem hora que se não parar alguma coisa, não dá conta de fazer a outra. Tem hora que tem que falar, não, ó, tal dia nós vamos fazer isso. Então, estou aqui, né, para esclarecer que foi feito. Não tenho nada contra o colega, né? Até admiro seu trabalho e, né, fico feliz, né, que aconteceu algo que ele teve essa mudança, né, e está fazendo um bom trabalho, né? A forma de conduzir aqui está sendo diferente. Então, né, fica aqui o meu esclarecimento que eu respondo pela pasta que eu geri na época, no período de 2018 até 2022. Até 2018 não, né? Na pasta anterior, que eu fui secretário. Afastei em abril, né? Ainda estava conversando com o João Cássio, que eu fui levar ele hoje, lá em Quirinópolis, para o filho dele adquirir uma moto, que comprou uma moto. E ele falou assim, Marquinhos, mas você lembra que lá nós, no meio do ano, nós já fez uma limpeza para entregar limpinho. Nós foi lá, arrumou, limpou. Você não lembra que você filmou? Eu falei, não, lembro. Eu só estou falando que a gente procurou fazer, né? E estou aqui à disposição. Você falar assim, amanhã, semana que vem nós vai lá fazer uma limpeza, pode contar comigo. Porque se tem uma pessoa que gosta de cobrar, mas também gosta de pegar junto, sou eu, né? Tá aqui, a Aline me conhece, sempre que ela fala, Marquinhos, não é preciso fazer, eu vou lá, eu acredito que eu nunca decepcionei ela, assim, né? Em questão de parceria, de ajudar, qualquer um que me pedir uma ajuda, eu vou estar aqui para ajudar. Então, né, colega, eu só quero dizer que eu, quando eu falei que foi feito, eu falei da minha gestão. Agora, Zé Português, Nenzinho, Júnior Macedo, nessa época eu nem morava na cidade. Sempre morei, mais de 20 anos em fazenda, tirando leite, né? Então, fica aqui as minhas explicações, né, sobre a fala de ontem, que faltou com. Não vou falar aquela palavra, mas faltou com a verdade, né? Em verdade. Então, né, fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas, né? Não, eu não vi hora nenhuma crítica da minha boca em respeito do vídeo do cemitério, também não vi na fala da colega, né? Nós só discutiu aquele assunto como é de costume e normal todos nós discutirmos, né? Um vem com uma indicação aqui e outro fala, outro discute, né? Porque somos 9 vereadores e cada um tem um pensamento diferente, uma posição diferente, uma atitude diferente, né? Mesmo porque se fosse tudo igual, não funcionava, não ia dar certo. Então, Deus abençoe, eu agradeço, né? E fica aqui as minhas palavras, né? Eu respondi pelo tempo que eu atuei na Secretaria de Obras e Urbanismo. Vereador inscrito no livro, na ordem do dia, vereador Silvio Luiz da Penha. Pode usar a tribuna, por favor. Boa noite a todos. Eu costumo
Boa noite aos vereadores, funcionários. Eu costumo falar em base de provas. Porque a pessoa vir falar uma coisa que no mandato dele, ele arrumou o cemitério no mandato dele, eu vim aqui desmentir e desminto de novo. Porque é preciso desmentir de novo. Porque eu lembro muito bem que no primeiro ano do falso caiado do prefeito, não arrumou o cemitério. No segundo ano, também não arrumou. Quando foi passar para o terceiro ano, eu vou trazer a prova, porque fala que eu estou faltando com a palavra, então vou trazer a prova. Que no terceiro ano, começou a arrumar, porque eu e o João Cavalo, vou relembrar que eu, o João Cavalo, foi lá e viu os muros derrubados, o colonhão, nós passávamos direto para o cemitério para ir pescar, ir para o rio pescar, e lá não tinha nada feito, e era no mandato da Vossa Excelência. Aliás, a Vossa Excelência está com a mente muito curta, com a memória curta, e precisa espichar as memórias. A Vossa Excelência para falar o outro de mentiroso, eu desmito, não, eu vou trazer a prova nessa casa de lei. E tem mais coisa. Tudo que você fazer aí é mais que obrigação sua, que você é funcionário público. Você está lá para cumprir ordem. Não só você, como todo funcionário público. Não está fazendo mais que obrigação. Ninguém está devendo favor para você aqui. Nenhum cidadão. É obrigação. Você como salariado. E, aliás, você falar também que gosta de falar as coisas na cara, não. Você fica todo dia defamando nossas pessoas na rua. Sem baseado em prova nenhuma. Eu não vou provar, não, mas uma hora eu vou trazer a prova aqui. Agora, caça eu falar de qualquer um vereador, qualquer um colega de bancada. Qualquer um que eu falei. Mas traga a prova para mim. Qualquer um que eu falei alguma coisa, vem aqui, traga a prova, traga testemunha. Porque isso a gente não aceita, isso é indemissível, uma coisa dessa. Toda vez. Você entendeu? Quer crescer? Cresce sozinho. A pessoa, quando quer crescer, ele tem que crescer sozinho. Sabe, tem vezes que você nem dorme pensando, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Vai lá na minha casa, vê a minha estrutura, vê como é que está a minha situação, vê como é que está a minha vida. A pessoa chegar e falar a pessoa na rua todo dia, né? Em vez de citar nome, eu não provo ainda não, mas vamos chegar lá. Falar que nós temos 4 vereadores aqui, que é uma quadrilha. A pessoa tem que ter o respeito com o próximo. Quem sabe a minha situação financeira da minha casa? Quem sabe é eu e meus familiares. Ninguém vai ver, só sabe as pingas que bebe e os tombos que leva, ninguém sabe, não. É ir lá e verificar. Porque eu fico os colegas falando, não, senhor Domingos, não fala isso, não é coisa de você falar, não, vamos largar isso para lá, isso é picuinha, não. Mas todo dia você escuta uma conversa. Por que não fala na nossa cara? Eu parei de falar, presidente. Eu parei de falar, senhor presidente. Não foi por causa de nada, não. Eu parei de falar porque eu vi o bonde andando. Eu tive uma eleição que eu falei os 4 anos do adversário, que era o José Januário Nascimento. O que eu ganhei com isso? Sabe o que eu ganhei? Nome de doido. Agora eu parei, refleti sozinho. Não teve família minha que chegou em mim para pedir, não, senhor presidente. Eu refleti sozinho, fui para minha casa e pensei, o que eu estou fazendo da minha vida aqui? Você tem que lutar para trazer as coisas para o povo, é para conseguir um remédio, é para conseguir uma consulta, é para conseguir um asfalto melhor, qualidade de vida melhor. Eu refleti tudo e mudei minha situação de política. Fazer uma política pública, não é fazer política pública. Nem que não vai ver eu bater em ninguém aqui mais, não. Nem que vai vir eu bater em ninguém aqui. Vou fazer uma política pública sadia. Defendendo os companheiros, defendendo. Ah, vai lá defender o prefeito, não. Se está certo, eu vou defender. Se tiver errado, a borracha vai comer. E se eu também ver as coisas erradas agora, eu estou observando bem, senhor presidente. Tem coisas que a gente vê errado aqui, nós estamos todo mundo. Sabe o que eu faço? Eu vou lá na prefeitura e converso. Vou lá e converso. Igual a pessoa pergunta,
tem um entulho ali em tal canto, tem isso em tal canto, eu vou lá e converso. Agora falar que nós é um grupo, uma quadrilha, isso é muito feio. Aí a pessoa vem falar que não falou. Falou sim, mãe. Falou sim. E eu vou continuar falando. Já ser meu amigo é, se não quiser ser também, eu não estou ligando também, não. Eu não estou ligando também, não. Eu não vivo sem o mundo inteiro, mas sem um eu vivo. 1, 2, 3 eu vivo. 5, 10. Igual todo dia batendo, conversando meu nome, quando converso nome do seu, ninguém. É seu ninguém. Eu não abro a boca para falar nome de ninguém. Ninguém dentro da governante testemunho de nenhum dos 4 cantos da cidade. Eu estou lá preocupado com o meu trabalho e preocupado com o povo. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Que a partir de hoje é o seguinte: falou, eu falo. Falou, eu falo. Falou da minha pessoa, eu falo. Porque tem que ter a coragem de falar e chegar na pessoa e falar pessoalmente. Não é ficando em rodinha de almoxarifado, de canto de rua, falando da pessoa nossa, não. Falando na cara, que é muito mais bonito. Essas minhas palavras, senhor presidente, e da partir de hoje, tudo que falar aqui, eu vou falar em tribuna. Porque não é negócio, não. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Melhor ficar segurando picuinha de fulano, falando do outro, e do outro. Eu voto em quem eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser, e eu faço, eu não estou nem aí, eu já cansei de falar nessa tribuna. Se eu perder uma eleição, for candidato de novo e perder, eu não estou nem aí. Mas a minha dignidade, a minha postura, eu não vou perder nunca. É isso aí que eu falo. Essas são minhas palavras, meu mais, muito obrigado. Matéria, bordo do dia. Única discussão e votação, as indicações. Indicação 028/2026 solicita a implantação de cronograma permanente de limpeza, roçagem e manutenção mensal no cemitério da Govelândia Véia. Floris Bezerra de Medeiros Neto, vereador. Coloca a indicação 028/2026 em discussão. Pela ordem, vereador Florips Neto. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, população que nos acompanha através do Facebook. Boa noite a todos. Gostaria de já falar sobre as duas indicações, senhor presidente, e todas muito já faladas aqui, né? Acredito que os senhores vereadores com certeza irão apoiar. Nada mais é do que a manutenção, né, do cemitério. Aproveitar e estender essa indicação não somente como o vereador Marcos Monteiro disse, né, essa manutenção não só da Govelândia Velha, como da Fazenda Ronda, e fazer essa manutenção mensalmente, que é um pedido de tantas pessoas que visitam, de tantos moradores. Falar também da implantação, né, do cronograma periódico da coleta do lixo lá na Cascalheira. Nós vamos ter alguns eventos agora a partir do mês de agosto na Cascalheira e vamos estar cobrando fielmente, né, que seja atendido. Pedimos aí que seja encaminhado pelo menos de 15 dias um caminhão lá. Nós tivemos notícia de que pelo menos uma vez na semana vai caminhão lá, levar areia num depósito que tem lá de areia. Então, é só fazer a volta trazendo resíduo, né? O pessoal já tá coletando e oferece o trator. E do mais, eu quero parabenizar a comunidade da Cascalheira pela sensibilidade, pela força que estão fazendo, né? Um trabalho muito bonito, do qual eu mesmo já disse, não era da parte dele, mas que eles estão fazendo com muita eficácia, né? E Deus vai abençoar e o nosso povo aqui também, nossa gestão vai conseguir atendê-los, né, nesses pedidos. Do mais, só isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Coloca a indicação 028/2026 em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, a indicação 028/2026 da vereadora Floripa está aprovada. Indicação 029/2026. Solicita implantação de cronograma periódico para coleta de resíduos recicláveis na comunidade da Cascalheira, região dos Ranchos. Florício Bezerra de Medeiros Neto, vereador. Coloca a indicação 029/2026 em discussão. Coloca o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, a indicação 029/2026 da vereadora Floripa está aprovada. Indicação 033/2026. Solicita implantação urgente de sinalização viária no cruzamento da Avenida Abílio Rodrigues da Cunha, Avenida Perimetral Leste e Rua Antônio Buranello. João Batista Silveira dos Santos, vereador. Coloca a indicação 033/2026 em discussão. Pela ordem, vereador João Batista. João Pedreiro. Senhor presidente, boa noite, colegas, vereadores, vereadoras, boa noite, aos servidores aí presentes, aos que nos assistem aí pelas redes sociais, pela Rádio City. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o projeto aí 1 minuto, só para me dar uma lida, para mim fazer uma explanação aí a respeito. Senhor presidente, eu tive algumas reclamações desse local, e eu, então, assim fiz, a gente protocolou na casa aqui pedindo, uma sinalização nesse local, um local de um cruzamento onde existe muitas vias, eu contei lá, são 5 vias, então um cruzamento de 5 ruas, e num ponto cego de muita, cautela tem de ter nesse local, até porque tem o prédio público do destacamento da polícia, e então você, às vezes, o condutor do veículo, ou o pedestre, às vezes não vê, não tem uma visualização, do trânsito, completo. Então, assim, por isso que a gente chama de ponto cego. Então, assim, que a gente constatou lá que está faltando? Uma boa sinalização, um pare, uma placa, ou uma orientação da Secretaria de Obra. Eu acho que a gente tem de usar mais os meios de comunicação, para a gente orientar mais, algumas coisas, que ainda falta, do nosso município. A rede social, a própria Rádio City, gente, naquele local lá, toma cuidado, está faltando isso, faltando aquilo. Então, assim, eu acho que a administração atual, precisa, usar os meios de comunicação também, não só, o meio físico, mas o meio, online que a gente fala, virtual, para que a gente possa, informar as pessoas, sobre os perigos também, sobre alguns pontos, que nossa cidade tem, que tem que ter mais atenção. Então, assim, eu gostaria de pedir aí, os pares dessa casa, que votem nessa indicação, que eu, no meu ponto de vista e da população, acha de muita importância, ter essa sinalização lá no local. O mais, muito obrigado, senhor presidente, caros colegas, uma boa noite a todos. Coloca a indicação 033/2026 em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, a indicação 033/2026 do vereador João Pedreiro está aprovado. Projeto de Lei 010/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a patrocinar a realização da Festa da Rainha do Rodeio no município de Govelândia e da outras providências. Coloca o projeto de lei 010/2026 em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, o projeto de lei 010/2026 está aprovado. Só a terceira votação do Poder Executivo.
Não havendo mais matéria, pauta do dia, a palavra está franqueada explicações pessoais. Pela ordem, vereador Alindo da Saúde. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite aos servidores que aqui estão presentes nessa Casa de Lei. Quero também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio City e os que nos estão acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, eu sempre tenho o maior prazer de vir nessa tribuna e sempre peço a Deus para toda vez que eu abrir a boca, para que sejam palavras boas, né? Palavras de conforto, palavras positivas. E hoje eu fui abordada, falou, Aline, tô achando, um eleitor meu falou, Aline, tô achando você muito calada, você não tá falando, você gosta de falar. E eu conversei, expliquei para ele, vou explicar para a população. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Não Govelândia, não Goiás, a nível nacional. Estou muito preocupada com o nosso futuro, estou preocupada com o futuro do nosso país. Né? Hoje mesmo eu estive aqui conversando com alguns comerciantes, conversei com alguns comerciantes aqui em Govelândia, conversei com um amigo meu que falou assim, Aline, se não melhorar as coisas, a gente vai ter que fechar a empresa. Todos os dias tem uma empresa fechando. E a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente pensa, o que vai ser do nosso país? Né? A gente fica muito preocupada. E isso acaba travando a gente de vir aqui na tribuna dar palavra de conforto para a pessoa, se nem a gente está confortável, se nem a gente está tranquilo. Sobre a nossa realidade da Govelândia, a gente vê que a gente está passando por um momento difícil, mas não cabe a mim, vereadora, né, da base do prefeito, parceira do prefeito, servidora do povo do Govelândia, vir aqui tacar pedra. A prefeitura está passando por uma dificuldade, a gente sabe que está. E o prefeito é muito grato aos vereadores, que sem as emendas, sem a ajuda dos vereadores, a gente poderia estar numa situação pior ainda. Mas eu confio ainda, assim, com tudo que está acontecendo, eu ainda confio que o Fausto ainda vai organizar as coisas e que as coisas vai dar certo. Que a prefeitura é igual uma empresa, que a prefeitura é igual a casa da gente, a gente pode se comparar. A gente não passa por um momento difícil? A gente não passa por dificuldade? Passa. Então, assim, apesar de tudo que está acontecendo, a gente vê que tem umas coisas que precisam ser feitas. Igual, por exemplo, eu fico muito triste ver aquela construção da farmácia da forma que está. Fico triste. Cobro do prefeito? Cobro. Mas eu também ajudo, eu tento achar solução, eu tento correr. O João mesmo sabe. Já fui atrás do João muitas vezes. João, pelo amor de Deus, dá um jeito, vamos. Você, como pedreiro, arruma uma equipe, vamos construir, vamos ajudar. Eu queria ver aquela farmácia funcionar. Fico contrariada? Fico. Falo com o prefeito? Falo. Aline, calma que vai dar certo. A gente vai fazer, a gente vai entregar. Então, se eu não confiar, o que eu vou fazer? Vou desesperar? Vou vir aqui tacar pedra nele? Vou ficar falando? O que isso vai ajudar? Não vai ajudar. Quem não tem sonho? Eu tenho um sonho de ver a casa do vovô funcionar. Vocês sabem da minha opinião, que eu já expressei minha opinião aqui. Eu sonho de ver aquela casa do vovô funcionar como já funcionou antigamente. Eu sonho. E eu tenho certeza que o Fausto vai ouvir as nossas reivindicações, vai ouvir a voz do povo e ele vai colocar as coisas no rumo certo e as coisas vão dar certo. Mas a gente precisa de ter paciência, porque como a prefeitura está passando dificuldades, empresas estão, a casa da gente está, tem muita gente que está falando, ali, não sei como é que eu estou fechando as minhas contas. Então, a gente, com essas palavras minhas, eu quero pedir para todo mundo refletir. É uma reflexão isso aqui. Vamos ver para onde que está o nosso Brasil, né? Vamos refletir, vamos pensar bem. Está chegando agora, a gente vai começar as campanhas dos candidatos. Vamos analisar os nossos deputados, os nossos senadores. Né? A gente precisa de ajustar tudo isso daí para a gente poder, no futuro, projetar uma nova política. E quero também aqui parabenizar aqui a indicação da Florides, né? Com um olhar lá para o pessoal da Cascalheira. É um pessoal que merece muito a nossa atenção. E eu sempre falo com o Dr. Paulo, a gente dá total suporte lá na área da saúde. E eu acredito que nas outras áreas também. Porque quando a gente vai pedir voto, a gente vai na zona rural, não vai? A gente vai na Cascalheira, a gente vai nas fazendas, a gente vai nos ranchos.
Então, eu acho que é super justo a gente dar suporte quando eles precisam também. Então, em nome do Dr. Paulo aqui, que eu quero parabenizar ele e agradecer que ele sempre deixa a saúde à disposição, né, da zona rural e da Cascaeira. Quero parabenizar aqui também o Marquinho. É um parabéns e um agradecimento. Marquinhos, obrigada por todas as vezes que a gente pede a sua ajuda. Você é um servidor que sempre está ajudando, sempre está trabalhando. Sei das suas preocupações, sei das suas frustrações, eu te entendo perfeitamente. Igual você disse aqui, outros vereadores disse, cada um tem uma maneira de trabalhar e a sua maneira é essa. Então, faz o que seu coração, como eu já dei conselho para o Dunga uma vez, trabalha da sua maneira, do jeito que você acha que você tem que trabalhar. Cada um aqui é livre para isso, foi eleito para isso, né? E trabalha de acordo com a sua consciência. Mas eu, em especial, quero te agradecer, porque todas as vezes que eu precisei de você, inclusive agora foi colocado um portão lá, que você doou a mão de obra para o hospital, então eu quero te agradecer aqui, né? É isso, é parceria, é a gente fazer o que a gente pode para ajudar o poder público também. Quero agradecer também o Rafael Dantas, né, que todas as vezes que a gente leva alguma solicitação para ele, né, leva processo, pede para ele, Rafael, vamos me ajudar, vamos fazer. Ele sempre está aqui para nos atender juntamente com todos os servidores da secretaria. Então, pessoal, eu queria só falar isso, é um desabafo. Nós estamos passando por um momento difícil, mas vamos juntar as mãos, vamos ter união, que a gente vai passar. Tudo isso vai passar, ninguém fica numa dificuldade a vida toda. As coisas vão melhorar, tá vindo aí campanha política, e as coisas vão melhorar. Vamos eleger os nossos deputados e eu acredito que o Brasil vai melhorar e Govelândia também. Muito obrigada a todos e são minhas palavras. Pela ordem, vereador João Pedreiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras aqui novamente presentes, eu venho aqui na tribuna hoje, né, dar as boas-vindas também. Ontem não tive o prazer de falar aqui, né, dar as boas-vindas, né, ao nosso povo, né, govelandense, né, por estar nos assistindo, acompanhando nossos trabalhos, né, que nós, né, tenhamos aí um mês repleto, né, de muitas conquistas, né, muitos projetos, muitas coisas boas na casa, né. E eu quero aqui hoje, senhor presidente, também, né, hoje, 4 de agosto, uma data importantíssima, né, hoje celebra a campanha, né, de combate nacional do câncer, né? Ontem, naquele momento de oração, né, o Maurílio falou uma coisa a respeito dessa doença, né, que aflige, né, vários brasileiros, várias, né, famílias, né? E eu conversando com um amigo meu outro dia, e ele falou assim para mim, falou assim, olha, João, eu tinha um parente que estava com essa doença. Você sabe o que o médico falou para mim? Falou assim, ele fazia atividade física? Eu, não. E você? Também não. Sabe? Então, assim, qual que é a mensagem que a gente traz? Né? Que ajuda a amenizar, né, essas doenças, atividade física. Né? E uma outra coisa também, né, que eu falo com muita autoridade, que eu passei por isso, né, é o cigarro. Uns anos atrás a gente via a Marlboro, a Hollywood, várias marcas, né, a nível de internacionalmente fazendo, né, campanha para o cigarro. Né? Hoje a gente não vê mais, né, campanha do cigarro. Hoje você vê a campanha contra o cigarro. Né? Então, assim, são várias e várias outras coisas que as campanhas hoje, né, contra, né, essa maldita doença, né, fala ao público. Né? E às vezes a gente procura Deus, né, e a gente às vezes não vê Deus, né? A gente procura o Espírito Santo e às vezes a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente às vezes na palavra de um médico, na palavra, né, de um líder, no meio de comunicação, né, dentro das igrejas. Então, assim, Deus fala com nós, né, de várias maneiras. Né? Então, assim, essa é a mensagem que eu quero, né, trazer, né, a cada cidadão govelandense, a cada, né, cidadão brasileiro, né, que toma cuidado, né, porque essa doença,
né, quando ela está avançada, é só tristeza. Só tristeza. A gente vê muita dor em várias famílias. O Maurílio foi muito feliz ontem, quando ele disse isso aqui, né? Então, assim, eu quero aqui, né, sou solidário, né, a essa campanha de prevenção, 4 de agosto, né, a nível nacional. Boa noite, presidente. Essas minhas palavras. Pela ordem, vereador Mateira. Senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite, pessoal que nos segue aí pelas redes sociais, que nos ouve pela Rádio City. Eu estou passando aqui só para lamentar o passamento da nossa amiga Zefa, né? Josefa da Silva Santos, mãe do Genésio, do Gilbertinho, do Ledão. Que Deus dê um bom lugar para ela e que fica aqui nossos pesares para a família enlutada. E aproveitando, agradecer já o presidente que nos concedeu aqui o, o auditório da Câmara para o corpo dela ser velado, né? Creio que chega hoje ainda o corpo dela, lá para 0 hora, por aí já deve estar aqui na Câmara Municipal. São essas minhas palavras. Ah, eu gostaria também, senhor presidente, se o senhor fizesse uma moção de pesar em nome da família. Muito obrigado. Quero aqui, né, também deixar nessa moção de pesar, né, a gente chamava tia Zefa, né, dona Zefa, que é mãe do Ledão, do Gilbertinho, né, do Genésio, né, que não deixou, mas vai ficar saudade, né, de ver ela todo dia caminhando, liberando aqui do Braguinha, né, uma das pioneiras de Govelândia, viu? E também a dona Maria, mãe do Alex, né, que é nosso servidor da prefeitura, que faleceu hoje também, né, está sendo velada o corpo dela lá em Tumbiara, né, Floripa? Então, que também a moção de pesar, né, a moção de pesar para ela também, para a família, porque assim, é, chegou aqui na Govelândia, ela e o Alex, o pai dele, né, é um guerreiro, né, cuidou muito bem da mãe dele até hoje. Então, assim, a gente fica vendo essas pessoas que vai indo, né, esses pioneiros da nossa cidade. A dona Zefa, história, assim, acho que chegou aqui, acho que não tinha 10 casas, né? Foi um dos pioneiros, junto com o seu esposo, né? Eu sou Chico Pão, João Pão, né, João? Então, assim, é um dos pioneiros, né? Que Deus tenha em bom lugar, que receba, né, de braços abertos, né? É igual o nosso vereador Mateira falou, né? Vai ser velado aqui na Câmara, né, Mateira? Então, assim, sentimento para a família, para os amigos. E só avisar para a comunidade, amanhã não vai haver sessão, viu? Aí vai ser quinta-feira, sessão voltar ao normal. Não havendo mais nada a tratar sob proteção de Deus, não da comunidade declara encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.